Dando continuidade ao estudo sobre o item acessórios, né, veremos agora sobre o prompt de comando. O que vem a ser o prompt de comando? O prompt de comando, ele acompanha o Windows, né, desde as suas primeiras versões, tá? Quando se falávamos em um MS-DOS, nas suas versões, últimas versões, que foi a 6.22, começamos a introdução do Windows 3.1, o Windows 3.11. Então, todas essas versões, o DOS, ele era predominante, né? Então, na verdade, o Windows, ele rodava com uma aplicação sobre o DOS. Hoje, as coisas se inverteram. Hoje, ele ainda roda, né, com a janela se submetendo ao sistema operacional Windows. Então, quando eu abro o prompt de comando, nós vamos ter essa tela preta, né, que ele é um software, né, na sua versão 6.1.76, é uma versão somente para emular antigos aplicativos. Ou seja, você não tem total permissão nele. Se eu quiser tentar apagar um arquivo do sistema de dentro dessa tela, eu não vou conseguir, tá? Porém, daqui de dentro eu posso acionar os mais de 100 comandos com a sua sintaxe diretamente de dentro dessa tela do prompt de comando, tá? Comandos como cd barra inversa, cls para limpar a tela, dir para listar, entendeu? Temos ainda lá o copy para copiar arquivo, o xcopy para copiar arquivo e diretório, o del para apagar arquivo, o deltree, o cd, o md. Então quem é dessa antiga guarda da informática, eles conheceram bem esses comandos. Tá? Então, eles são comandos que, através deles, permitem eu fazer uma navegação, né, operar o meu sistema operacional todo através de comando. Tá? Isso, pessoal, remota-se a tempos, né, que programávamos em COBOL, em certos tipos de sistema que nem mouse existia. Tá? Então, tudo era usando o teclado e comando. Tá bom? Só para vocês terem um exemplo. Quando eu digitei aqui, ó, dir dentro do disco C, ele listou para mim os arquivos. Se eu verificar, dentro do C, ó, abrindo meu computador e o C, eu listei o mesmo conteúdo que eu tenho aqui, ele foi listado aqui, ó. Tá? Então ele faz o quê? Então, através de comandos, eu posso visualizar as informações, assim como navegando. Se eu clicar no D, olha, eu vou ter esse tanto de pastas, né? Se eu clicar no D aqui, ó, vou acessar o disco D. Se eu digitar um dir para ver o conteúdo, essas mesmas pastas que foram vistas aqui, elas serão listadas aqui. Ó, tá aqui as mesmas pastas, tá? O que estão com esse dir na frente são as pastas, né? Que no antigo aqui chamava diretórios. Já os que não tem o dir são os arquivos, tá? Então nós podemos visualizar arquivos e podemos visualizar diretórios, ok? Posso ainda acionar comandos como o comando exit, que ele é o comando que sai, ele vai fechar o prompt. Então eu finalizei ele. Vamos abri-lo novamente. Iniciar, acessórios, prompt de comando. Abrir novamente o prompt de comando. Ele automaticamente abriu dentro de uma pasta user e dentro da pasta client, que é a pasta do usuário. Eu digito o comando cd barra inversa, eu saio de dentro dele, tá? Então, aqui dentro existem, como eu já disse anteriormente, existem vários comandos. Tanto que ele perdeu a função que quando eu executo algum comando específico, por exemplo, o comando calc, automaticamente ele vai chamar uma aplicação do Windows, só para provar o tanto que ele perdeu o espaço da automação do sistema. Veja que eu executei um comando dentro dele, ele viu que existia uma aplicação relacionada no Windows, ele abriu a calculadora. Então, hoje ele trabalha sob o sistema operacional, não como antes que ele detinha todas as permissões do sistema, ok? Vamos fechar a aplicação e vamos fechar o prompt do MS-DOS. Continuando os estudos, vamos ver agora sobre o item Windows Explorer. O que vem a ser o Windows Explorer? Eu comentei no início do curso sobre essa aplicação, que o Windows Explorer, ele é a janela que se abre quando você abrir o meu computador, entendeu? Quando você tinha acesso
aos painéis onde podem ser visualizados drivers, ao painel onde é visualizado o conteúdo juntamente com os arquivos, tá? Então, nesse painel, essa interface é o Windows Explorer, tá? No momento, veja que está aberta a pasta bibliotecas. Então, se eu vou simplesmente fechar, se eu abrir o meu computador, eu abri o conteúdo do meu computador, porém numa janela do Explorer. Tá? Então, essa janela inteira é o conteúdo do Windows Explorer. Então, uma forma mais fácil e rápida de você acessar é quando você abre uma pasta, um drive, automaticamente o Windows Explorer é aberto. Vamos voltar lá só para vocês verem, né, dentro dos acessórios, o Windows Explorer. Então, quando você abre o Windows Explorer, é a mesma função. O conteúdo que vai variar aqui dentro é dependendo do que tiver selecionado, né? Se eu selecionar o C, eu estou visualizando a unidade C, tá bom? Só que nós vamos entrar um pouco mais a fundo no estudo do Internet Explorer agora, tá bom? Vamos dar uma pequena pincelada em revisão, tá? Que o Internet Explorer ele é aberto em forma de uma janela, tá bom? Essa janela é composta pelos 3 botões de controle: minimizar, maximizar e fechar. Quando eu maximizo, o restaurar toma seu lugar, que faz ela voltar ao normal, tá bom? Você tem aqui em cima que é a barra de título, a qual você pode pegar para mover a tela, tá? Você tem essa barrinha aqui, ó, que é a barra de endereço. Nessa barra de endereço, você pode visualizar o local onde você está no momento. No momento, eu estou dentro do disco local C. Se eu clicar em D, agora, observe, olha o local que eu estou, no disco local D. Então ela é a barra de endereço. Ela informa o endereço que está sendo acessado nesse painel, tá? Na área de visualização, notem que ela é dividida em 2 partes, tá bom? Você tem o painel direito, né, à minha direita, e você tem o painel esquerdo, tá bom? Qual a diferença entre as duas? No painel direito, você visualiza todos os conteúdos do item que foi selecionado no painel esquerdo. Então, se eu seleciono o disco local E, aqui dentro eu estou vendo todo o conteúdo. Se eu clico em disco local D, aqui dentro eu estou vendo todo o conteúdo. Deixa eu maximizar para melhorar a visualização. Eu estou vendo todo o conteúdo. Note que aqui eu estou até informando, ó, existem 37 itens, tá? Então essa aqui, ó, é a barra de informação, onde eu verifico informações do item selecionado, tá? E aqui embaixo é a barra de status, informando que eu estou trabalhando na janela computador com 37 itens. Quando eu der 2 cliques no D ou clicar nessa setinha, a estrutura de pastas ela é aberta no painel esquerdo. Então, o painel esquerdo eu posso visualizar drivers e pastas. Já no painel direito, eu consigo visualizar drivers, pastas e arquivos. Então, a diferença entre os 2 painéis é que no painel direito eu faço uma visualização completa, visualizando também os arquivos, e no painel esquerdo eu não visualizo arquivos, tá bom? Essa barrinha de rolagem informa que tem mais conteúdo aqui, né, que eu posso navegar facilmente entre eles. E essa barra aqui, ó, meio transparente aqui, se eu colocar o mouse sobre ela, ó, eu posso redimensionar os painéis, ó, aumentando e diminuindo cada um deles, tá? Então eu posso fazer esse trabalho, tá bom? Se eu clicar na setinha de novo, ó, eu vou subindo. E se eu clicar aqui, ó, eu posso ir entrando numa pasta, ó. Vamos entrar na pasta Capcom, ó, vamos entrar na pasta, ó, Street Fighter, ó. Eu posso ir visualizando. E se eu clicar aqui, ó, aí eu estou visualizando, ó. Aqui eu visualizei as pastas que estão lá dentro. No painel de cá, as pastas e os arquivos. Tá ok? Com isso, pessoal, fica fácil a manipulação de dados dentro dos discos, né? Como vimos anteriormente, fica fácil a criação de pasta, né? Posso clicar com o botão direito aqui dentro, indo na opção Nova Pasta, tá? Posso facilmente clicar no botão Nova Pasta e dar um nome para essa pasta, né? Vamos uma pasta com o nome de 1, 2, 3. Criei uma pasta com os dados 1, 2, 3. Se eu abrir essa pasta agora, ó, ela está vazia, porque dentro da pasta 1, 2, 3 não tem nada. Mas ela é uma pasta, então se eu clicar na setinha, ó, eu consigo visualizar ela. Tá ok? E através desses recursos, pessoal, facilita a cópia de um arquivo. Por exemplo, se eu acessar o disco D, verifique que eu acessei o disco D e abri a estrutura de pasta. Ó, abri a estrutura de pasta do C e está clicado no disco D. O endereço aqui é D. Se eu pegar esse arquivo aqui, ó, 2013 Contrato Biolab, eu posso facilmente copiar ele para cá usando o recurso arrastar soltar.
Então, se eu clicar aqui em cima, segurar o clique do mouse, eu estou segurando, e for arrastando, observe que uma sombra do arquivo é arrastada, ó. Se eu colocar o mouse em cima da pasta de destino, que seria a pasta 123, lê o que está escrito. Copiar para 123. Ou seja, se eu soltar o clique do mouse agora, eu estou fazendo uma cópia deste arquivo para a pasta 123. Vou soltar, já foi copiado, é muito rápido. Então, se eu abrir aqui, ó, foi copiado. Tá? Então, um dos recursos é o arrastar soltar. Vamos fazer um novo teste no arquivo maior para vocês verem o que acontece. Clico, seguro no arquivo, arrasto e solto esse arquivo lá na pasta 123. Tá? Olha o processo. Fez o processo de cópia, estava copiando um item. Então, se eu clicar na pasta 123, tenho 2 itens copiados. Tá? Como é que eu sabia que o segundo item era maior? Eu verifiquei o tamanho. Olha o tamanho desse. 132.986 KB. E esse 32 KB. Então, consequentemente, esse arquivo copiou tão rápido que eu não consegui nem verificar ele copiando, tá? Esse aqui é aproximadamente 139 megas. Vamos voltar no disco D. Quando eu clico em cima do arquivo, ó, eu tenho essas informações, ó, 136 mega, 33K. Então, quando eu clico na barra de informação, eu tenho acesso a essas informações, tá ok? Menino maluquinho, ó, esse é grande, ó, 1.30 GB. Então, se eu copiar isso aqui, ele vai demorar aproximadamente aí uns 5 minutos para ser copiado, tá? Então, isso vai variar de quê? Dos espaços em disco, da quantidade de memória que você tem, da potência do seu processador. Então, vários fatores podem influenciar. Vamos ver 2 outros métodos de cópia de arquivo. Um deles é você clicar com o botão direito sobre um arquivo, tá? Cliquei, ó, vou clicar sobre essa imagem do client aqui. Cliquei com o botão direito, tá? Veio na opção copiar. Automaticamente foi copiado um espelho dessa imagem para dentro da área de transferência do Windows, que é um local onde armazena informações as quais você copia. Vou clicar novamente na pasta 123. Vou clicar com o botão direito aqui novamente. E agora eu vou clicar na opção colar. Então eu fiz a opção de cópia lá e aqui eu vou fazer a opção colar. Observe que a opção foi copiada. Verifique que quando eu clico no D, a visualização está grande, eu vejo até as miniaturas. Quando eu clico aqui, a visualização está de forma diferente, tá? Isso, pessoal, pode ser facilmente alterado nesse botãozinho aqui, ó, que aqui eu posso alterar o modo de exibição dos arquivos. Nesse modo que está sendo exibido, é chamado de modo detalhes, onde eu vejo o nome do arquivo, o horário das últimas alterações, que tipo de arquivo que é e o tamanho dele. Se eu clicar na setinha, ó, o detalhes, né? Eu posso exibir em lista, eu posso exibir, vou subir a setinha, ó, ícones pequenos, ícones médios, ícones grandes e ícones extra. Então tem todas essas opções. Naquela pasta lá está mostrando ícones médios, tá? Então eu vou colocar aqui ícones grandes. Olha a diferença, agora que eu estou vendo ícones grandes, nesse daqui ícones médios, ok? Tudo bem. Já vimos 2 métodos de cópia. Um é o clicar, segurar e arrastar. Outro foi o botão direito e clicar na opção copiar. Outro método que você pode fazer é usando os recursos copiar, colar com atalhos do teclado, que são muito famosos, tá? Vamos copiar aquele maior. Eu clico sobre o arquivo e vou pressionar a tecla Ctrl do teclado. Fico com ela pressionada e dou uma teclada na letra C. E solto o Ctrl. Esse processo chama-se Ctrl C. Então eu seguro a tecla Ctrl e pressiono a tecla C e solto. E depois solto o Ctrl. Então pressionei Ctrl C. Automaticamente esse arquivo foi copiado para aquela área de transferência. Eu volto lá na pasta de destino, tá? Vou pressionar novamente a tecla Ctrl, seguro a tecla Ctrl pressionada e teclo a tecla V. Solto o Ctrl. Observe para você ver, está copiando. Ó. Quando está copiando, eu posso clicar nessa setinha de baixo aqui, ó, eu mostro detalhes. Está calculando o tempo, está fazendo uma cópia de 46 MB por segundo e vai demorar mais 20 segundos. Então, através dessa setinha, eu posso ver detalhes do conteúdo copiado. Tá? Então, nós vimos que o Ctrl C eu usei o método de cópia e o Ctrl V eu colei ela no destino selecionado. Tá? Então, pude usar o Ctrl C, Ctrl V. Esses são recursos de cópia, tá bom? Vamos aguardar o término da cópia.
o arquivo foi copiado, tá bom? Então eu tenho aqui 4 arquivos. Um arquivo que, pelo ícone dele, a gente identifica que é um arquivo do Word, feito no Word. Se eu der 2 cliques nele, ele vai abrir, ó. É um contrato, é um documento, né? É um contrato, tá? Tá aberto. Vamos fechar novamente. Isso é uma imagem. Se eu abrir ela, eu vou visualizar ela no tamanho original, tá? Vamos fechar. Eu tenho aqui um programa de instalação, tá? Esse é um programa de instalação da impressora. E aqui eu tenho um filme, né? Que é o filme maluquinho ou filme completo, né? Então, se eu executar ele aqui, ó, ele vai começar a reproduzir esse filme. Uma vez, um alemão, um francês, cheguei! Tá? Vamos fechar. Então, pelo o desenho do arquivo, você pode identificar. Então, pessoal, isso aqui, com o tempo, vocês vão identificando isso facilmente, tá? Isso é prática. Voltamos na unidade D. Vamos aprender outro recurso. O recurso recortar. Bastante atenção. Quando você faz uma cópia, você está mantendo o arquivo original naquele local e copiando ele para um outro local. Então você vai ter o arquivo em 2 locais, no local de origem e no local de destino. O recurso recortar, ele faz a parte de mover, ou seja, você tira o arquivo da origem e coloca ele no destino. Ele vai aparecer somente no destino, você vai estar removendo esse arquivo da origem. Vamos ver um exemplo? Esse arquivo chamado cartão Clyde, ele é grande, ó, 65 megas, né? Tem, ó, 65 megas. Existem algumas opções, existem, na verdade, as mesmas 3 opções de recortar ele daqui. Vamos ver a primeira usando o mouse. Botão direito. Em vez de usar o item copiar, eu vou usar o item recortar. Cliquei no recortar, verifique que ele ficou até sombreado, ó. Eu vou agora lá dentro do 1, 2, 3, botão direito, e vou usar o recurso colar. Tá? O que aconteceu? Eu recortei o arquivo do disco D e colei ele dentro do 1, 2, 3. Então vamos lá. Olha, aquela opção cartão Clyde não está aqui mais. Ela só está aqui, ó, cartão Clyde. Então o que aconteceu? Ele foi removido daqui, né? Ele foi movido daqui para a pasta 1, 2, 3. Ok? Vamos ver outros métodos. A pasta cartão, o arquivo cartão frente campanha. Então, vamos ver outro método de recortar ele. Seleciono. Vou usar o teclado. Lembra que o Ctrl C copiava? O Ctrl X faz o processo de recortar. Então, se eu pressionar Ctrl e teclar o X, automaticamente esse arquivo foi recortado. Vamos lá no 1, 2, 3. Agora eu vou trecar. O Ctrl é o mesmo que cola, que antigamente, que é o V. Pronto. Eu recortei esse arquivo do disco D e colei ele na pasta 1, 2, 3 que está no disco C. Observe que a campanha também foi removido daqui, né? Foi movido para lá. Outra forma de mover é usando o recurso parecido com copiar e colar, que nós clicávamos no arquivo, né? Esse arquivo chama cartão campanha verso, e vamos mover ele para 1, 2, 3. Note que apareceu a opção copiar. Só que nesse momento eu vou pressionar a tecla Shift do teclado sem soltar o clique do mouse. Eu vou só pressionar. Note que a palavra ela vai mudar. Quando pressionei a tecla Shift, apareceu a opção mover para e não copiar para. Eu vou soltar só a tecla Shift para vocês verem. A pressionar novamente. Mover para. Com a tecla Shift pressionada, eu solto o clique do mouse. Observe que ele saiu daqui e voltou aqui para a nossa pasta onde nós havíamos movido, né? Então, os mesmos recursos que nós temos para copiar, nós temos também para mover, né? Basta seguir as orientações como foi falado, tá bom? Nós estudamos vários métodos de selecionar, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso selecionar aqui várias pastas. Vou selecionar essa pasta, vou pressionar a tecla Ctrl do teclado. Pressionei. Eu quero essa. Eu vou clicando agora, ó. Tô clicando as que eu tô querendo, ó. Vou clicar nessa. Eu vou clicar nesse material. Eu vou clicar nessa foto aqui. Bom, o que acontece? Eu tô aqui, ó, com 6 itens selecionados. Todos aqueles procedimentos de copiar e recortar podem ser aplicados agora nesses 6 itens de uma vez só, tá? Então, por exemplo, se eu clicar, segurar, arrastar, ó, eu tô arrastando 6 itens, ó. Vou colocar em cima da pasta 1, 2, 3. Pressionei o Shift. Ó, vai mover. Soltei o clique.
os 6 itens saíram dessa pasta e estão indo para aqui, ó, 6 itens. Olha lá, tá os 6 itens aqui dentro, tá bom? Suponha-se, essa fotinha eu quero voltar ela pro D. Vou clicar e arrastar para cá, ó. Você quer copiar ou mover? Não, opa, vamos pro D, ó, o D ele abriu. Eu demorei, ele abre sozinho. Então eu vou soltar ele aqui em cima, ó. Só fiz uma cópia, continuou aqui e a foto do portão voltou para cá, tá? Então eu movi 6 arquivos para lá, né? E voltei depois o portão para cá, tá bom? Esses recursos, pessoal, eu quero que vocês pratiquem, tá bom? Mas criem novas pastas. Cuidado quando vocês copiarem arquivos que estão nas pastas arquivos de programa e na pasta Windows, tá? Porque arquivos que estão dentro dessa pasta podem comprometer o funcionamento do seu computador, tá bom? Então evitem trabalhar testando arquivos, tá? Ou renomeando dados dessas duas pastas, que isso pode fazer com que sua máquina nem ligue mais, tá bom? Pessoal, com isso a gente conclui essa parte, tá? Na próxima aula nós vamos ver o último item, que é o WordPad, tá bom? Bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição.